tanto ouvir um conceito, mesmo que esse conceito não seja o nosso, nós acabamos por reproduzi-lo como se fosse nosso. Porque, de fato, você liga qualquer veículo de comunicação, você ouve uma série de conceitos, e um deles é a ideia de que Deus é uma energia. Que, inclusive, lá na minha igreja, tem uma vibração muito interessante. Esse é um conceito que não tem absoluta fidedignidade à palavra de Deus. O que nós aprendemos sobre a Bíblia é que ele é uma pessoa. Ele até tem energia, ele até tem força, mas ele não é uma força, ele não é uma energia. Esse ter e ser joga um peso muito diferente. Porque dizer que Deus é uma energia é uma visão panteísta ou panenteísta de que as coisas são Deus. Tudo é Deus. Não, só o Deus eterno é Deus. Ele é uma pessoa, ele tem vontade. Ele se manifesta de muitas maneiras. Então, mandar uma vibração positiva para alguém que está doente não tem nenhum efeito à luz da Bíblia. Orar por ela, sim. Mas mandar uma vibração, isso não, nós não cremos nisso. Então, só estou lembrando, mas de tanto você ouvir, daqui a pouco, sem querer, você também manda uma vibração para alguém. Não. Estou orando de verdade por você. E a segunda declaração que quero fazer tem a ver com o que eu vi hoje. Ao sair da minha portaria, eu estou de cara com uma revista. Vem aqui, nosso presidente, irmão Humberto, para eu dizer isso aos irmãos. E a capa dessa revista, não vou dizer o nome para ninguém comprar por essa razão, ou deixar de comprar por essa razão, dizia assim: a cobiça dos pastores. Só isso a capa. A cobiça dos pastores. Nem precisa ler a matéria. Bem, por isso eu estou fazendo questão de dizer aos irmãos aquilo que todos os irmãos aqui já sabem, mas de tanto ouvir, se esquecem quais são as nossas práticas. Então, nós pastores não temos nenhum envolvimento com dinheiro. Quando você entrega o seu dízimo aqui, como agora foi feito, ou transfere por via bancária, esse dinheiro é recebido e ou contabilizado pela tesouraria da igreja, transferido então para o banco da igreja, ou os bancos onde a igreja mantém as suas contas. Depois disso, quando há uma despesa de qualquer natureza, os setores pedem os pagamentos. Se um pastor, por exemplo, pastor Alceni, mandou comprar caneca para o Itamazônia, por exemplo, ele diz: olha, conforme está no orçamento, compre tantas canecas do fornecedor tal que já foi licitado pela administração. Ele que escolhe quem vai fornecer a caneca, é a administração, que faz uma licitação, uma concorrência com 2 ou 3, qualquer que atender esse requisito, ele diz: então, paga. Depois disso, que ele manda essa instrução, o presidente recebe e diz: está de acordo com o orçamento. E temos recursos para pagar, porque às vezes está no orçamento, não tem recurso para pagar. Não vamos pagar, não vamos comprar a caneca. Então é feito o pagamento. E depois disso, o Conselho Fiscal pega e diz: realmente foi para a caneca e as canecas estão aí na igreja. Então é isso mesmo. Então esse é o cuidado que nós temos, não é de agora. Está aqui o atual presidente, irmão Humberto, está ali Mateus, que foi em outros momentos presidente, e outros que já ocuparam funções na diretoria, seja como presidentes ou como tesoureiros. Essa é a nossa prática. E assim vai continuar. Então você pode ficar absolutamente tranquilo.
Se eu tiver cobiça por dinheiro, eu não terei a menor chance de executá-la na igreja, porque eu não mexo com dinheiro. Então, deixo isso muito claro. Eu sei que o irmão sabe disso, a irmã sabe disso, mas de tanto ouvir, você pode achar que aqui também é igual, aqui em outros lugares talvez isso venha a acontecer, mas nós continuamos fiéis a esses princípios. Nós entendemos que o dinheiro é de Deus, temos que ser mais zelosos com esse dinheiro, mais cuidadosos com esse dinheiro, do que com o nosso próprio dinheiro. Às vezes até nós que pedimos, compre isso, compre aquilo, faça aquilo, ficamos até um pouco chateados, porque demora a acontecer, porque tem que passar por todos os processos. Cada aquisição, cada pagamento tem uma nota técnica explicando de que se trata, e depois o conselho vem, confere, para ver se é aquilo, e presta o relatório à Assembleia da Igreja. Esse é o nosso procedimento. É isso mesmo? Mas tem que pegar o microfone. Tem 30 segundos, ele fala meia, quer dizer, deixa para lá, brincadeira. Difícil vir aqui e não falar, né? É com tremor, temor e emoção também, né? Então, pastor Jael, obrigado por essa palavra à igreja. É muito importante que todos vocês saibam que a igreja adota essa prática já há bastante tempo, que é salutar, né? De separar o ministério pastoral e a diretoria. Obviamente, o estatuto da igreja permite que o pastor Jael possa ser o presidente da igreja, mas a igreja Itacurusá tem adotado isso já há mais de 20 anos, e tem sido muito bom essa prática, muito boa essa prática, né? Então, acho que todos vocês, irmãos, vão ter a oportunidade esse ano também de poder se engajar e participar nisso. A igreja vai passar por um processo de eleição, né? Então, todos vocês que tenham que coloquem no seu coração, perguntem a Deus sobre essa possibilidade de vocês ajudarem a igreja a compor a diretoria da igreja. É um momento relevante nas nossas vidas. Eu tive a experiência de participar já há alguns anos, né, da diretoria da igreja, não só como presidente, né, fui vice-presidente da igreja também. É uma experiência importante nas nossas vidas. Aprendi muito com essa igreja, né? Tenho muito a agradecer. Espero que possa ter também contribuído de alguma maneira com a experiência de vida profissional que eu tenho, né? E que vocês avaliem essa possibilidade de vocês comporem a diretoria da igreja. Então, esse ano é um ano importante, é o último ano do mandato da igreja, mas isso que o pastor Jael trouxe é muito relevante. Irmãos, eu falo sempre para o pastor Jael, falo para a diretoria, falo para o conselho. Assumir a responsabilidade de dirigir a igreja não é uma tarefa fácil, não é, mas nós precisamos da orientação de Deus sempre, em tudo. A tomada de decisão é muito difícil, não são passos fáceis de se fazer, não são. A gente está sempre lidando entre a necessidade e a prioridade da igreja. O que vamos fazer? É uma linha difícil, é uma linha tênue. Esperamos, né, em Deus, que a gente possa estar tomando sempre as decisões mais corretas diante da vontade de Deus. É esse esforço que a gente tem feito. E falo de novo para vocês, eu, Humberto, né, durante todo esse tempo, a minha maior preocupação é ter a convicção de que todo o recurso que entra na igreja tenha realmente sido aplicado nos interesses da igreja, naquilo que Deus nos coloca no coração como objetivo para a sua igreja. Essa é a minha preocupação, tem sido sempre essa preocupação, o zelo pela responsabilidade dos recursos da igreja. É isso, pastor Jael. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Humberto. Vamos então ao tema da santidade. Quero convidar o pastor Elias Werneck para vir aqui orar por mim, que vou pregar daqui a pouco, orar por mim. O pastor Elias é um amigo diletíssimo de muitas, por parte dele, não por minha parte, décadas. Já comprometi você, né, Elias, aqui, pastor Jacarepaguá, agora já está aposentado, e hoje nos deu alegria da sua presença aqui com a gente, e ele, sua esposa, a irmã Maria, com muita alegria, nós vamos ficar em pé e ouvir esta oração para que a palavra de Deus possa penetrar profundamente nas nossas almas. Depois disso, eu tenho que dizer que eu vi esse cidadão de calça curta, filho do Derli. Ele falou dele, não falou de mim, na verdade. Vamos lá. Deus e Pai, nosso Senhor, nós temos muito contentamento de estar em Tua casa na manhã deste dia. Já vimos e ouvimos tantas atividades
e o anúncio de tantas outras, e agora o teu servo, guiado pelo teu Santo Espírito, há de nos trazer a palavra do Senhor para o nosso coração, para a nossa vida. Suplicamos-te abençoá-lo, fazendo-o lembrar aquilo que ele preparou para trazer aos nossos corações. Abençoa-nos nesta manhã e ao final nos conduz em paz aos nossos lares. Amém. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Na mensagem do culto das 9, eu procurei responder à seguinte pergunta: quem é que nos santifica? Nós nos santificamos a nós mesmos ou o Deus eterno nos santifica? Eu quero continuar com esta proposta de responder a essa pergunta, porque há sobre isso também algumas dificuldades. Às vezes a santificação é percebida numa perspectiva legalista, muito forte. E o seu oposto, que é o libertinismo, é um neologismo para dizer que algumas pessoas acham que aquilo que nós fazemos não tem nada a ver com a nossa fé, mas cremos e fazemos o que bem entendermos. Isso é o libertinismo. E o legalismo é aquele que acha que nós nos tornamos mais dignos de novas bênçãos de Deus à medida que somos santos. E aí nós encontramos um grande problema, porque nós não conseguimos ser santos por nós mesmos. É um processo em que nós apenas continuamos aquilo que Deus começou em nós. Então eu quero começar lendo um trecho esplêndido de uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, a primeira, versos 2, 13 a 16. Ele falou assim: eu não posso esquecer como vocês receberam o Evangelho. Vocês não o trataram como se fosse uma palavra dita por mim, mas como a própria palavra de Deus. Essa palavra atua entre vocês com toda a força. Nós somos como esses irmãos tessalonicenses. Nós somos como as igrejas apostólicas, com as suas qualidades, com as suas virtudes e também com as suas vicissitudes e com os seus pecados. Entre as extraordinárias cartas do apóstolo Paulo está a que ele escreveu as duas aos Coríntios. Quando nós comparamos a nossa igreja aqui, Itacuruçá, com a igreja dos Coríntios, eu acho que nós estamos um pouquinho melhor na fita. No entanto, naquela igreja, como na nossa igreja, era profundo por parte de muitos o desejo pela santificação. Então eu quero trazer alguns elementos para refletirmos sobre o tema da santificação, e a primeira expressão que quero dizer é a seguinte: a santidade, a nossa santidade começa com a gratidão pela capacitação à nossa santidade. Nós temos dito que
O desejo de Deus para nós é que sejamos santos. E isso, repito, não é para o bem de Deus, é para o nosso bem. Por isso, nossa primeira atitude no caminho da santidade é agradecer que nós somos capacitados a ser santos, porque se não fôssemos, Deus não nos pediria. Por isso, quando Paulo escreve aos Efésios, ele começa assim, a partir do capítulo 1, verso 3. Eu começo essa carta louvando ao nosso Deus eterno e ao nosso Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus, porque por intermédio de Jesus Cristo, temos recebido todo tipo de bênçãos. Bênçãos que nascem nos céus e nos alcançam. Bênçãos que nos capacitam a viver de modo puro e irrepreensível, como pessoas cujas vidas Deus mesmo aprova. Quase sempre eu e você pensamos nas bênçãos de Deus como aquelas coisas que nós recebemos para ter isso ou fazer aquilo. Também são autênticas bênçãos de Deus. Mas aqui nós somos concitados a perceber que as bênçãos de Deus, as mais extraordinárias, são aquelas que nos capacitam a viver de modo puro e irrepreensível. A santidade é algo leve. Penso que quando nós ouvimos os pregadores do passado falar de santidade, era uma coisa pesada, sisuda, para poucas pessoas, só para os escolhidos. Não, a santidade é para mim, é para você. E mais do que isso, ela é alegre. Quando nós estamos nesse processo de santificação, nós sentimos uma profunda alegria. Não é um peso. Por isso aquele santo de cara fechadona assim, que não fala com ninguém, não entendeu ainda o que é a santidade, que ela é relacional. E o nosso relacionamento se espelha no relacionamento que havia no céu, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e continuou na terra e permanece agora. Se eu pudesse dizer qual é o símbolo ou a manifestação mais visível da santidade em nós, é a alegria. Deus é alegre. Às vezes até brinca conosco, na Bíblia. Faz pilhéria com a gente. Mas nós achamos que tem que ser muito sério, cabeça fechada. Não. Pode ser, mas santidade é alegria. É graça, e graça não é séria, é riso. Segundo lugar, a primeira, que ela começa com a gratidão por sermos capacitados à santidade, é que a santidade se alimenta. Vocês nunca ouviram o que eu vou dizer agora. Ela se alimenta pela leitura da Bíblia. De novo, ele só fala a mesma coisa, toda a mensagem, mas é a verdade, eu tenho que dizer a verdade como ela é. Irmãos, eu fiquei pensando nas Sagradas Escrituras, o modo como nós falamos dela e apresentamos às pessoas e absorvemos essas palavras nos nossos corações, e eu então fiquei pensando, porque às vezes a gente pensa na Bíblia como tendo história, poesia, pensamentos, mas eu acho que a melhor aproximação à Bíblia é que ela contém mandamentos, promessas, conselhos e exemplos. Começo pelos exemplos. Por vezes, nós temos na Bíblia exemplos negativos. No Bom Dia Amigo dessa semana, eu me referi a Jefté. Jefté é um exemplo. Um péssimo exemplo. Porque fez um voto tolo, que Deus jamais pede, de sacrificar aquele que primeiro viesse saudá-lo à porta quando chegasse vitorioso da batalha.
Por que essa história tão pavorosa está na Bíblia? Para eu não fazer nunca. Exemplo. E tem uns exemplos positivos. E às vezes a mesma pessoa tem o positivo e o negativo. Tem o Davi, que era um péssimo pai, e tem o Davi que canta lindos hinos. Qual Davi vamos seguir? A Bíblia contém conselhos. E nenhum conselho que a Bíblia dá fracassa. Porque foi dado por quem nos conhece e conhece toda a história humana. E a Bíblia contém promessas. Promessas. E aí nós temos centenas de promessas. Umas condicionais, que temos que fazer a nossa parte, outras incondicionais. Deus está perto. Se você está longe ou nem está aí, Ele continua perto de você. E tem os mandamentos. E com o mandamento só temos uma coisa a fazer. Não tem outra. É mandamento. Faz o quê, Sueli? Obedece. Bom, mas mandamento não está muito legal nos dias de hoje isso, né? Negócio de mandamento. Bom, a Bíblia tem mandamentos. E como eu sempre repito aqui, todos para o nosso bem. Eu faço questão de repetir isso porque eu acho que a nossa relação com os mandamentos não é boa, porque nós não entendemos que sejam para o nosso bem, interpretando-os como sendo uma exigência caprichosa de Deus. Quando na verdade é Israel, se você fizer isso, você vai se dar bem. Hoje à noite, no culto das 19 horas, se Deus quiser, eu vou falar sobre o sucesso. Jesus então diz assim: meu caro, o que adianta você ter dinheiro, fama, mas perder o sentido da vida? E quantos a gente conhece assim, né? Tem tudo que dinheiro pode comprar e ainda mais. Tem toda a fama do mundo e ainda mais. Mas cada dia é uma pataquada. Gostaria que ficasse bem registrado para nós que quando nós lemos e aplicamos os mandamentos de Deus, nós somos mais santos e mais felizes, mais alegres, mais realizados. Quando nos apegamos às promessas de Deus, somos mais seguros, mais esperançosos, menos ansiosos, menos perturbados. E quando nós nos agarramos aos conselhos de Deus, nós somos mais santos e vivemos melhor como família, como igreja, no trabalho, onde quer que nós estejamos. E quando nós pegamos os bons exemplos e imitamos esses exemplos, aqui eu vou dizer uma coisa talvez um pouco chocante. Eu fico pensando assim, esse Paulo era meio prepotentezinho, né? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas irmão, irmã, nós não temos outro modo de viver. Todos os que convivem conosco, nós devemos de tal modo viver que nos possam imitar. Até porque, como eu disse, eles vão imitar. Já que vão imitar, vamos ver de tal modo que ao nos imitar, vão colher coisas boas através de nós. Para tanto, nós temos que imitar a Cristo. É disso que estamos falando. Então a nossa oração é do Salmo 119, verso 18. Abra os meus olhos, ó Deus eterno, para que eu contemple as maravilhas da tua palavra. Em terceiro lugar, a santidade começa com a contemplação, a santidade continua com a contemplação do que o Deus eterno faz. Tem a ver com ouvir, perceber, admirar e reconhecer o que o Deus eterno faz. Eu quero ler para você então aqui todo o Salmo 147. Aleluia!
Como é agradável cantar músicas para o nosso Deus. Ele merece nosso louvor. O Deus eterno nos mantém em pé e nos põe em comunhão uns com os outros. O Deus eterno sara os que estão com os corações amargurados e trata os feridos e trata as feridas dos que estão machucados. Olha as declarações, uma após outra, de quem Deus é e o que Ele faz. Salmo extraordinário, 147, o antepenúltimo do Saltério. O Deus eterno sabe quantas são as estrelas e sabe o nome de cada uma delas. É grande o nosso Deus eterno, grande em poder e em seu agir. É tão grande a sua sabedoria que ninguém a pode medir. Verso 6, o Deus eterno aos fracos dá restauração, mas põe os que se acham fortes no chão. Por gratidão, cantem para o Deus eterno, toquem músicas para o louvar, pois Ele domina todas as coisas, faz cair a chuva, torna fértil a terra, forma pomares na serra, para que os animais, mesmo os menos apreciados, possam se alimentar. Verso 10, o Deus eterno não valoriza a força bruta, nem conta com o braço do guerreiro na luta. O Deus eterno vê valor nos que amam e nos que esperam por sua compaixão. Reconheçam que o Deus eterno é único. De coração agradeçam pelo que Ele faz, pois Ele tem protegido vocês, abençoando a todos com paz e alimento para lhe satisfazer. Ele comanda o universo, que obedece às suas ordens rapidamente. No inverno intenso, Ele faz descer a neve, espalha a geada pelo campo, quebra o gelo em pedaços, faz cessar a geada amorosamente. A sua voz, o gelo da montanha derrete, e levado pelo vento forma os rios que tornam o solo fértil. Anunciem a todos a palavra de Deus, com suas regras e mandamentos. Feliz é quem pratica todos os seus ensinamentos. É um dos salmos mais completos sobre aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. Contemplar tem a ver com o que Deus diz. E aqui eu e você temos que ser muito cuidadosos. Uma matéria de um jornal dizia assim: pastor revela os últimos momentos do que foi executado com nitrogênio nos Estados Unidos. Eu tomei uma decisão, eu não vou ler. Não vai me fazer bem. Não vou ler. Eu não li. Eu não tenho que ler todas as manchetes. Eu não tenho que ler tudo que pedem para eu ler. Eu tenho que ser cuidadoso. Porque às vezes o que eu ouço me perturba. E às vezes o que eu ouço de tanto ouvir muda o pensamento bíblico sobre as coisas. O que é que estamos ouvindo? E aqui eu quero destacar o valor da música sacra. Maravilhoso. Eu não sou de ouvir música, no sentido de ficar ligando para ouvir música. Eu ligo o rádio para ouvir notícia, televisão para ouvir notícia, show, não tenho interesse por esse tipo de coisa. Eu sou uma exceção, eu sei. E eu acho bacana, eu acho sensacional. Nossa vigília, pastor Alceni, aquelas músicas do Prisma, que coisa linda, fantástica. Se você não viu a nossa última vigília, veja só por causa das músicas do Prisma. Coisa linda. Estou valorizando isso, estou dizendo do meu caso pessoal. Estou dizendo apenas que quantas vezes eu mesmo, que não sou uma pessoa musicada ou musical, a música me toca. Eu estou em casa, cantamos aqui, ou Tamara tocou, uma banda tocou, um coro entoou, aquela música repercute sem meu controle, fora do meu controle, simplesmente daqui a pouco eu estou cantando, cantarolando essa música, um pedacinho só dela, ou às vezes ela toda, ou às vezes eu conheço integralmente. Isso que eu quero dizer. O que nós estamos ouvindo na música? Que música estamos ouvindo? Não tem música neutra, não tem arte neutra, tudo tem uma ideologia, tudo tem um valor. E se eu começar a ouvir e ouvir, daqui a pouco será o meu valor.
Eu tenho que ser honesto, eu me conheço. Se eu ouvir uma coisa que me perturba, eu vou ficar perturbado. Para que eu vou ler para ficar perturbado? Já disse aqui, eu não vejo filme de terror. Tem gente que ri, que vê e ri. Ótimo, não sou eu. De noite, sei lá, aquele troço, aquela assombração, prefiro não ver. É tudo fantasia, mas eu sei lá, eu fico na minha, não vejo. Eu quero dizer o seguinte, gente, o que você está ouvindo? Essa contemplação tem a ver com como é que nós percebemos o modo de Deus agir. Como é que Deus age na sua vida? Como é que Deus age na minha vida? Quão poderoso Ele realmente é? Eu tenho essa percepção, sei que você tem. Nós não temos palavras para externar toda a grandeza de Deus. Nós não conseguimos alcançar. Eu diria a você que nem a Bíblia consegue alcançar o quão poderoso, grandioso, majestoso, maravilhoso e adjetivos os mais Deus é. Eu tenho que beber disso. Eu tenho que deixar isso forte, entranhado dentro de mim, de tal modo que quando eu falar, vai sair o que eu creio sobre Deus, não o que eu ouço, como sendo, por exemplo, uma energia. Como é que Deus age? Muitas pessoas acreditam que o Deus do Antigo Testamento, que abriu, por exemplo, o Mar Vermelho, não abre mais mar nenhum. Cada um que se vire agora. Há muitas pessoas que acham que o Deus que fez aquela igreja, aqueles 30 anos que mudaram o mundo, como vamos ver na escola bíblica aí, a igreja hoje não tem mais o poder do Espírito Santo. Como se Deus fosse um ontem e outro hoje. Ele não muda. Se ele mudasse, não seria Deus. Nós mudamos, as circunstâncias mudam, mas Deus continua agindo, e cada um de nós aqui, do mesmo modo. Afinal, do primeiro culto, a irmã Emília, aquela diaconisa bem baixinha, porque fica mais fácil de identificar, disse, quando você falou isso no primeiro culto, algo similar, se você me desse uma palavra de dar testemunho, eu diria, esse negócio que Deus cessou de fazer milagres, olha eu aqui, eu fui atropelada, fiquei toda quebrada. Como é que eu explico isso? Só tem uma explicação. Bom, deu o testemunho dela. Estou aqui totalmente restaurada, totalmente recuperada, servindo ao nosso Deus. Deus não mudou. Como é que Deus age na sua vida? Essa contemplação tem a ver com admirar. O que é que nós admiramos? Nós admiramos o que Deus faz? Nós vivemos aqui numa cidade onde sequer vemos as estrelas. Estão obnubiladas por outras luzes. Mas aqui estão as estrelas. Diz o Salmo que Deus conhece cada uma delas. E chama a cada uma delas pelo nome. Existe um aplicativozinho chamado Skyview, acho que esse é o nome, Skyview, que você aponta para o céu. Eu fiz isso recentemente. Ele mostra as estrelas com os seus nomes. Eu confesso a você, minha ignorância é abissal, que a maioria das estrelas estão lá em cima, eu não sei o nome. E eu negocio no palma da minha mão, no celularzinho. Imagine um cara que tem um equipamento desses assim gigantesco, um telescópio, e Deus sabe onde está cada estrela, qual é a sua rotação, qual o seu tempo de vida, quando é que ela nasceu, quando é que ela vai morrer. Isso é admirar o que Deus faz. E aí cada um pode
observar isso do seu modo, do seu dia a dia, desde que nós tenhamos olhos para perceber o nosso problema, e que a gente corre tanto, trabalha tanto, batalha tanto, que não percebe Deus em ação. E a nossa santidade depende que nós percebamos que Deus está em ação nas grandes, nas mínimas coisas. Quando você vai à praia, você apenas põe uma roupa adequada e toma banho, ou você que quem sabe surfar, não é também o meu caso, nem pretendo, nem desejo, nem nadar eu sei, ou você diz assim, meu Deus, olha a cor desse mar, dessa água, olha o movimento dessa onda, meu Deus, que coisa extraordinária! É disso que eu estou falando, contemplar, no caso a obra específica. Quando eu vejo um bebezinho, eu sempre brinco com as mães, eu não acredito que saiu da sua barriga, não é? Às vezes um corpo até um pouco franzino, um corpo pequeno, e aí está aquele gigante ali, 5, 6 dias depois. É uma maravilha a obra criadora de Deus, é disso que eu estou falando. Nós precisamos resgatar a maravilha, Salmo 19, da criação de Deus. Contemplar o que Deus faz tem a ver com reconhecer o que Ele faz. Fui ao médico, ele é muito bom, me operou e aqui estou. É uma maneira de olhar a vida. Fui ao médico, ele, usado por Deus, fez um procedimento, aqui estou e eu agradeço a Deus. Há uma diferença radical. Uma é totalmente antropocêntrica e a outra é teocêntrica. É assim que nós temos que pensar. Deus no centro. Por isso o Salmo 147 diz que Ele comanda todo o universo. Mas o Philip Yancey diz uma coisa mais ou menos assim: Deus não faz propaganda. Ele faz e não faz propaganda. Se tem alguém para fazer propaganda, somos nós, porque Deus não faz. Quantas vezes Jesus curou e diz, biquinho calado, não conta para ninguém. Pô, se fosse eu, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, na hora, fiz um milagre, vamos ter que saber, não é verdade? Eu estou dizendo, nós temos que olhar então para aquilo que Deus fez e reconhecer, foi Ele. Esses são os passos para a santidade. Vou recordar aqui bem brevemente. Primeiro você tem que agradecer, porque Deus capacita você a ser santo, e Ele pediu isso para você, Ele capacita você a fazer isso. Segundo, alimente a sua mente, o seu coração com a Bíblia, aplicando os mandamentos, as promessas, os conselhos e os exemplos na sua vida. Você vai ser santo. Contemple aquilo que Deus faz. Meus irmãos, eu acho que a grande virtude de um culto como este, por exemplo, que ninguém aqui foi exaltado, ninguém aqui foi louvado, ninguém aqui foi elogiado, porque só tem um foco, só tem um centro, o Deus eterno. Tudo o que fizemos aqui foi para Ele, cantamos para Ele, lemos a Bíblia para Ele, oramos a Ele, fizemos tudo para Ele. Mas depois a gente sai daqui, e aí a gente vai para aquelas coisas onde aparentemente Deus não está presente. Mas Ele está presente, Ele está perto. Nós temos que reconhecer. Já contei aqui uma história, vou contar de novo, é bem curta, estudando um idioma aí, há muitos anos, quando era menino, tempo que o pastor Elias me conheceu, e aí
segundo ele, né? E aí, uma pessoa chamou o outro e disse: você já ouviu alguma vez o canto do grilo? Não. Então, venha comigo. Aí, ele leva essa pessoa e ele, que levou a pessoa, começa a ouvir o canto do grilo. Aí ele disse: para aí, está ouvindo? Não, não estou ouvindo o canto do grilo nenhum. Vamos um pouquinho mais. Está ouvindo? Não. Só quando eles chegaram a uma árvore, que ali estava o grilo cantando, e a pessoa viu o grilo e disse: agora estou ouvindo. Mas o fato de o grilo só ser visto ali e o seu canto só ser ouvido ali, não quer dizer que ele não cantou para quem quisesse ouvir. Então, eu e você temos que assestar o nosso ouvido, no meu caso, tirar a cera do ouvido para ouvir a voz de Deus, que às vezes está entupido. E às vezes nossa visão, nossa miopia ou qualquer outra dificuldade, usando linguagens figuradas, não permitem que nós vejamos Deus em ação. Santo é aquele que olha para o universo e diz: é Deus. Que olha para dentro do seu coração e diz: é Deus. É disso que nós precisamos, dessa invasão, se eu posso usar a palavra tão horrível, mas vai lá, de Deus, esse entusiasmo, a palavra quer dizer isso, entusiasmo é cheio de Deus. Quando estamos cheios de Deus, o que sai de nós é divino, porque a fonte é divina. E aí então, nós passamos a viver como Jesus Cristo viveu. Quando alguém olha para você, vê apenas você, ou vê alguém que ama a Deus e que procura ser digno do Evangelho de Jesus Cristo, da morte de Jesus Cristo em seu lugar, a pessoa olha para você e vê. Eu tive uma experiência essa semana, não devia contar não, mas agora eu comecei a ter que contar. Eu fui para Arraial do Cabo de ônibus, longa viagem. Saí 9 e pouquinho, cheguei lá 1h30, para resolver um problema lá. E aí, o ônibus passou por dentro de tudo quanto é cidade, Saquarema, todas aquelas cidades ali, saiu da Via Lagos e começou a entrar por ali. Eu relaxei, né? Bom, a prefeitura vai fechar só às 5, dá tempo de eu chegar lá. Não tinha outra coisa a fazer. E aí, uma senhora começou a andar no ônibus. E aí eu observei aquela senhora e fiquei quieto, não sabia de que se tratava. Daqui a pouco ela se virou para mim: olha, eu preciso descer em Monte Alto. Mas eu não sei onde é Monte Alto. Eu falei: eu também não sei não, mas eu vou olhar aqui no Maps para ver onde é que nós estamos. Aí eu olhei e disse: olha, ainda faltam 30 minutos. Quando chegar mais perto, eu aviso a senhora. E continuei ali, fazendo o que eu estava fazendo, isso é nada, né, da viagem. E aí, quando chegou pertinho, eu falei: minha senhora, perguntei o nome dela e tal. Eu disse: olha, só faltam 4 minutos, é bom a senhora já ir para frente lá, para a senhora não perder o ponto. Ela se virou para mim e falou assim: o senhor é evangélico, né? Eu não sei explicar isso. Nunca vi, nunca verei. Depois ela também se identificou como tal. Como é que eu vou explicar isso? Cada um tira a sua conclusão. Mas eu acho que, se nós temos como José do Egito o Espírito de Deus em nós, as pessoas verão esse Espírito de Deus em ação. É disso que eu estou falando. Santidade na prática, não no palavrório, mas
no nosso dia a dia, no acordar, no dormir, no almoçar, na confissão dos nossos pecados, e ter sempre essa visão da majestade, essa coisa incompreensível, a nossa razão, até mesmo em nosso coração, de quem Deus é. Vem em mim, reinar em tudo que eu sou. Porque se você é filho de Deus, você é guiado por quem? Pelo Espírito de Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar assim.